Partindo para mais uma videoaula PHP com MySQL, PHP com programação orientada a objetos, nós vamos continuar a construção do nosso projeto de banco de dados e agora nós vamos tratar do comando delete. Bom, muito bem, nós vamos aplicar delete na tabela usuário. Nós vamos aplicar o comando construir recursos para aplicar o comando delete na tabela usuário e ele vai ter essa seguinte estrutura: delete from usuário. Se nós dermos esse comando, todos os registros seriam excluídos, mas na verdade nós queremos montar uma estrutura de tal forma que apenas um registro vai ser excluído. Então, por exemplo, o where id usuário igual, por exemplo, ao registro 7. Então, quando isso for executado, quando esse comando for executado, uma query executada com sucesso, e nós vamos atualizar aqui a nossa tabela usuário, e o registro 7 foi excluído, ele não tem como retornar. No entanto, agora aqui o processo vai ser bastante mais simples, bem mais tranquilo do que as funções que nós criamos anteriormente. Nós vamos criar apenas um recurso que vai facilitar, ao invés de utilizarmos o comando com todo ele completo, nós vamos criar um recurso chamado procedure. A diferença entre a função e a procedure é que procedure não retorna resultado, ela simplesmente vai executar. Dessa forma, nós vamos partir mais ou menos para a mesma linha de raciocínio. Então nós vamos excluir, ou melhor, eliminar uma procedure se ela existir, caso ela exista, se ela exista, e o nome dessa procedure será excluir usuário. Muito bem, vamos precisar colocar os delimiters, delimiter barra barra e delimiter ponto e vírgula, legal. Create procedure, o nome da procedure, excluir usuário, que é exatamente esse nome que eu defini aqui em cima. E para excluir um usuário, o que nós precisamos informar? O ID do usuário que será excluído. Então eu tenho um parâmetro ID usuário do tipo int, e a procedure não vai retornar nada, então a gente não precisa colocar aquele returns e o tipo do valor que está sendo retornado. Nós vamos dar aqui o comando begin end, e aí o nosso end vai ser finalizado com barra barra, e um comando bem simples: delete from usuário where id usuário é igual ao parâmetro id usuário que foi informado. Simples assim. Então vamos vamos aqui selecionar, criar a nossa procedure. Então, duas queries executadas, duas com sucesso. Vamos atualizar o nosso banco de dados, e aí no banco de dados que estamos trabalhando, projeto PHP PO MySQL, aqui em Storage Procedures nós estamos a nossa excluir usuário. Então veja só, ao excluir um usuário agora, nós vamos chamar uma procedure, e a procedure não retorna nenhum resultado. Portanto, nós não vamos utilizar o select como fazíamos com a função, porque a função tinha um resultado, um valor de retorno. Então estaria dizendo assim: apresente o resultado do inserir usuário, e aí retornaria 0 ou o ID, tudo aquilo que nós estudamos. No caso da procedure não tem retorno, então a chamada é feita pelo comando call, chame excluir usuário. E aí, se eu colocar aqui um ponto e vírgula e tentar executar, certamente vai dar um erro, porque a nossa excluir usuário, ela tem um parâmetro, que é o ID do usuário que vai ser excluído. Então, voltando aqui, call, excluir usuário, e entre parênteses eu tenho que colocar o ID. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas tabelas. Usuário, table data, atualizar, e eu vou excluir o usuário 3. Então, call, ID usuário 3,
o comando fica menor, fica mais simples. Lá no PHP é esse comando aqui que nós vamos executar. E aí a função, a procedure não vai nos retornar nada, ela simplesmente executa o comando. Então quando nós tivermos uma resposta, nós vamos utilizar o select. E quando nós tivermos disparando, executando uma procedure, nós vamos usar o call. Por exemplo, select current date. Então apresente a data atual. Data atual 4/9/2018. Select current time. Executei. 20, 51 e 45. É o horário que eu estou gravando esta videoaula. Então, dessa forma nós criamos aqui, bem pequenininha, tranquila, simples, a nossa função, a nossa procedure excluir o usuário, e já vimos então nesses novos conteúdos de MySQL exemplos de funções e exemplos de procedures. Funções retornam um resultado, procedures não retornam resultado algum. Então, nós encerramos este primeiro pacote de videoaulas. Na próxima, nós já vamos ver novos recursos que são chamados de triggers. Te encontro daqui a pouco na próxima videoaula. Aquele abraço.